no final da nossa vida, o que realmente fica? E se cada palavra, cada gesto, cada suspiro fossem parte de um eco mais profundo, ressoando naqueles que cruzaram nosso caminho? Hoje vamos explorar um mistério que vai além do visível. Uma viagem através de relatos e experiências que desafiam a compreensão. Histórias de pessoas que afirmam ter visto além deste mundo. Onde nossas ações se apresentam em uma narrativa que nos confronta cara a cara com nossas próprias decisões. Número 1. A impactante revisão de vida. A ideia de uma revisão de vida após a morte é uma das experiências mais fascinantes descritas por pessoas que tiveram vislumbres do além. Nesta cena, é proposto que, ao morrer, não apenas se revisitam os momentos vividos, mas que cada ação, palavra e sentimento que uma pessoa teve se revive a partir de uma perspectiva completamente nova e reveladora. Para quem experimentou essa revisão, não se apresenta simplesmente como uma coleta de lembranças. Se torna uma experiência envolvente onde se revivem tanto os próprios sentimentos quanto os de quem foi afetado por suas ações. Durante essa revisão, conta-se que não existe um juiz externo nem uma punição direta. Em vez disso, é o próprio indivíduo quem se encontra cara a cara com cada detalhe de sua vida, experimentando a soma de seus atos sob diferentes ângulos. Esse processo é como uma viagem para dentro de si mesmo, onde se entende a fundo cada interação e suas consequências, boa ou más. Assim, nesse processo, as pessoas não apenas revivem momentos de alegria e triunfo, mas também aqueles em que suas decisões causaram dor ou tristeza aos outros. Cada instante se revela em uma tela imaginária, detalhando como suas palavras e gestos repercutiram em quem estava ao seu redor. Para muitos, essa revisão de vida é parecida com uma realidade virtual avançada, onde a pessoa se mergulha em cada lembrança e pode observá-la de múltiplas perspectivas, incluindo a daqueles que foram afetados. Por exemplo, se alguém machucou emocionalmente um amigo em um encontro em um momento de raiva. Nessa experiência, não apenas revive seu próprio sentimento de raiva, mas também a dor, a confusão ou a tristeza que seu amigo sentiu. Isso transforma a revisão em uma lição profunda de empatia, na qual o indivíduo compreende a repercussão de suas palavras e atos. Como se fosse outra pessoa se vendo obrigado a encarar sua vida como um observador externo. Alguns relatos comparam essa revisão com a tecnologia de realidade virtual mais avançada, onde cada lembrança é tão vívida quanto o momento em que aconteceu. No entanto, não é simplesmente uma visualização. A pessoa experimenta as emoções, sente o peso das decisões e revive os momentos com uma clareza que, segundo quem passou por isso, é surpreendentemente realista. Essa revisão não permite truques nem justificativas, e não há espaço para negação ou autoengano. É uma confrontação com a verdade dos próprios atos, onde se compreendem os efeitos de cada decisão. Quem passou por esse processo voltou profundamente afetado, e muitos deles afirmam que se sentiram obrigados a repensar suas vidas. Na descrição deles, se sentem como se tivessem viajado através de um espelho, onde cada ação fica refletida e amplificada. Número 2. Joe Rogan e o ceticismo desafiador. Joe Rogan, conhecido por sua postura cética em relação a temas sobrenaturais, nunca esperou que uma história impactante pudesse desafiar suas próprias crenças. Nesta cena, é mostrado como Rogan, através de suas entrevistas, se viu confrontado com relatos sobre experiências de quase morte, que foram tão profundas que até ele, firme defensor da ciência, ele começou a questionar a natureza da vida e o que poderia existir além dela. Durante uma de suas conversas mais marcantes, Rogan ouviu uma história que mudava a percepção de muitos sobre a vida após a morte. Nela, é descrita uma experiência tão impressionante que quebra as barreiras entre o tangível e o desconhecido, fazendo com que até alguém tão cético como ele considere a possibilidade de que haja algo mais, esperando no final do caminho. Para Rogan, esse tipo de encontro não é comum, já que ele costuma ter uma postura científica e lógica sobre os temas que aborda. No entanto, essa história de revisão de vida o deixou surpreso.
Na conversa, o convidado contou como, ao morrer, a pessoa revive cada detalhe de sua vida, não apenas da sua própria perspectiva, mas também da de quem foi tocado por seus atos. Essa ideia de experimentar as consequências das próprias decisões a partir de múltiplos pontos de vista é impactante para Rogan e para muitos de seus ouvintes. Tão inquietante quanto reveladora. A cena expõe como uma pessoa experimenta tanto o bem quanto o mal que causou, revivendo a alegria que trouxe aos outros, mas também o sofrimento que pode ter provocado. Rogan, e geralmente se identifica com a visão científica de que essas experiências são produzidas por químicos no cérebro, se depara aqui com uma narrativa que desafia essa interpretação. A descrição dessa revisão de vida se apresenta como uma simulação na qual o participante revive os momentos mais significativos de sua vida, em uma experiência envolvente. Os detalhes, segundo quem viveu isso, são tão precisos que é como se a pessoa estivesse assistindo a um filme de sua vida em alta definição. Número 3. A lembrança aterradora de Daniel Brinkley. No relato de Daniel Brinkley, um ex-combatente da Guerra do Vietnã, a revisão de vida toma um rumo mais sombrio e emocional. Daniel conta como, após uma experiência de quase morte, revive sua vida em detalhes, mas não apenas como ele mesmo a percebeu, e sim também pelos olhos daqueles que foram significativamente afetados por ele. Nesta cena, Daniel enfrenta seu passado e revive momentos em que, durante seu tempo como soldado, causou dano a outros. A experiência o obriga a sentir a dor, o medo e o sofrimento das pessoas que Daniel machucou em algum momento, assim como o profundo impacto que suas ações tiveram em suas famílias e entes queridos. A revisão de vida que Daniel vivencia não é uma simples revisão de fatos, mas uma jornada abrangente e multissensorial na qual ele não apenas revive o que fez, mas também vivencia as reações e emoções dos outros, vendo-as como se fossem suas. Assim, ele sente a desesperação daqueles que estiveram no campo de batalha ao seu lado, mas a partir de uma perspectiva completamente nova. A revisão mostra a ele a extensão de seus atos e o faz entender o efeito em cadeia que esses tiveram na vida dos outros. O momento mais impactante para Daniel é quando revive a tristeza e a dor das famílias das pessoas que ele afetou durante a guerra. Cada lembrança é uma experiência emocional completa. Sente a tristeza das viúvas, a confiança dos pais, a tristeza dos filhos, a tristeza dos filhos. Confusão dos filhos e a angústia das mães, tudo como se ele mesmo estivesse sofrendo essas perdas. Essa vivência o transforma de tal maneira que ele não volta a ver a vida da mesma forma. A revisão de vida se torna uma lição devastador. Ele permite que você entenda o verdadeiro peso de suas decisões passadas. À medida que enfrenta cada uma dessas lembranças, Daniel descreve a experiência como se estivesse assistindo a um filme onde cada emoção e cada detalhe são intensamente vívidos. Os sons, as cores e as sensações que ele experimenta são tão reais que é como se ele tivesse voltado ao momento original. No entanto, desta vez ele observa tudo do outro lado, sentindo na pele as repercussões de suas decisões. Número 4. O dilema de Sebastian Junger. Sebastian Junger, um escritor e jornalista conhecido por sua postura racional e cética, enfrenta uma experiência que desafia tudo que ele acreditou durante sua vida. Ao longo desta cena, Sebastian, um ateu que sempre rejeitou qualquer noção espiritual, vive um evento tão desconcertante que coloca à prova seu ceticismo. Ele narra como, em um momento crítico, se encontra à beira da vida e da morte, e apesar de sua resistência a qualquer crença no sobrenatural, ele experimenta algo que o marca profundamente. A cena começa com uma luz branca que inunda seus sentidos, uma luz tão brilhante e avassaladora que não deixa espaço para mais nada em sua visão. Essa luz, que ele mesmo descreve como elétrica, parece consumir tudo ao seu redor. No entanto, tão repentinamente quanto apareceu, a luz dá lugar a uma escuridão total, uma escuridão que não é a calma de um sonho, mas algo muito mais profundo e intimidador. Nessa escuridão, Sebastian se sente à beira de um abismo indescritível.
O que ele percebe não é simplesmente a ausência de luz, mas um vazio que parece ameaçar envolvê-lo completamente. Apesar de suas crenças firmes e de sua resistência ao espiritual, Sebastian não consegue evitar se sentir atraído por aquela escuridão. Esse vazio parece ter uma força magnética que o empurra para dentro, gerando uma sensação de perigo que ativa seu instinto de sobrevivência. À medida que experimenta esse momento, Sebastian sente o medo que descreve como visceral, um medo tão profundo que não permite nenhum raciocínio. Nesse instante, enquanto luta para se afastar daquele vazio, acontece algo que abala as bases de seu ceticismo. Ao seu lado, ele percebe a presença de seu pai falecido. Sebastian não a vê como uma imagem borrada, nem como uma lembrança passageira, mas sim como uma figura clara, uma presença inconfundível que parece estar ali, naquele espaço entre a luz e a escuridão. Essa aparição o desconcerta ainda mais, já que ele nunca havia considerado possível ver um ente querido falecido. Cresceu sem nenhuma crença no sobrenatural. E ele não tem referências culturais ou religiosas que o ajudem a interpretar o que está vendo. Número 5. A lição em realidade virtual de Rhys van Virk. Rhys van Virk é engenheiro e especialista em tecnologia de realidade virtual, oferece uma comparação inovadora sobre a revisão de vida, descrevendo-a como uma espécie de simulação avançada. Nesta cena, Rhys expõe como, em suas pesquisas e experiências próximas da morte, as pessoas que passaram por essa revisão de vida descrevem um processo muito semelhante a uma imersão total em realidade virtual, onde podem reviver momentos específicos e vê-los de diversos pontos de vista, incluindo as perspectivas das pessoas que estiveram envolvidas nesses momentos. Rhys, que trabalhou na indústria da realidade virtual, explica que essa tecnologia permite recriar ambientes e sensações que parecem tão reais quanto a própria vida. Durante a revisão de vida, ele conta que o indivíduo experimenta lembranças de uma maneira detalhada e precisa, onde cada imagem e cada emoção se desdobram com uma intensidade que vai além de uma simples memória. As pessoas que revivem esses momentos não apenas observam suas ações, mas também sentem o que os outros experimentaram por causa de suas decisões. Para quem teve essa experiência, isso se torna um aprendizado profundo ao mostrar como suas escolhas afetaram os outros, em um nível emocional que eles nunca imaginaram. Rhys explica que uma empresa em que trabalhou desenvolveu um sistema que permitia aos jogadores de um popular jogo de esportes eletrônicos ver o jogo não apenas da sua própria perspectiva, mas também da de outros personagens no jogo. Essa ideia, semelhante à revisão de vida, permitia aos usuários experimentar o impacto de suas decisões do ponto de vista de outra pessoa. Para Rhys, essa tecnologia reflete como a revisão de vida no além poderia funcionar, permitindo que as pessoas vivam suas ações como se fossem outras. Rhys conta que essa comparação com a realidade virtual é o que mais o impactou nas experiências próximas da morte. A possibilidade de que, ao morrer, uma pessoa possa ver a vida de maneira holográfica, revivendo cada emoção e cada reação, como se estivesse em uma simulação avançada, é algo que o deixa maravilhado. Nesse processo, cada palavra e cada gesto são percebidos a partir da perspectiva de quem os recebeu, permitindo que o indivíduo perceba o verdadeiro peso de suas ações e o efeito em cadeia que tiveram nos outros. Número 6. O registro de Quiron e Katibin. Nesta cena são exploradas as crenças islâmicas sobre o que acontece depois da morte, particularmente a ideia de que dois anjos, conhecidos como Quiron e Katibin, registram cada uma das ações de uma pessoa. Esses anjos não são juízes, mas agem como cronistas imparciais, anotando as boas e más ações de cada indivíduo ao longo de sua vida. No Islã, acredita-se que essas ações são apresentadas à pessoa após sua morte, mostrando como suas escolhas e comportamentos impactaram o mundo. Ao longo da sua vida, disse que cada indivíduo tem esses dois anjos ao seu lado, anotando diligentemente tudo o que faz. Um deles se encarrega de registrar as ações positivas, enquanto o outro foca nas negativas. Não há intervenção nem julgamento no processo.
Os anjos simplesmente escrevem o que observam, deixando que a pessoa, ao final de sua vida, enfrente seus próprios atos. Este conceito representa um sistema de registro contínuo, que não se baseia em interpretações ou explicações, mas no simples fato de mostrar cada decisão, cada palavra e cada gesto que uma pessoa expressou. O interessante sobre essa crença é que, após a morte, disse que o livro, ou registro da vida da pessoa se abre diante dela, permitindo que ela veja e compreenda as consequências de seus atos. É um momento de reflexão e autocrítica, onde não há espaço para justificativas ou desculpas. Apenas são mostradas as decisões tomadas e o impacto delas nos outros. A pessoa passa por uma espécie de revisão de vida onde pode observar, sem adornos nem interpretações, como cada uma de suas escolhas influenciou seu entorno. A tradição de Kiron e Katibin não apenas reflete uma lição moral, mas também um lembrete sobre a responsabilidade pessoal. Nesta revisão de vida, cada sorriso, cada ato de bondade e cada demonstração de raiva ou desprezo se torna um testemunho de quem foi a pessoa na verdade. Esse processo, de acordo com o islamismo, ajuda as pessoas a se conscientizarem de como suas ações transcendem e como cada um de seus gestos fica gravado em um registro eterno. Número 7. O livro da vida no cristianismo. Nesta cena, aborda-se o conceito do livro da vida segundo as crenças cristãs, uma ideia que ressoa com a de uma revisão detalhada de cada ação que uma pessoa realiza durante sua vida. Na tradição cristã, este livro contém todos os atos que uma pessoa fez, tanto bons quanto ruins, e disse que será aberto no momento final para que o indivíduo enfrente suas próprias decisões. Esse momento, conhecido como juízo final, é um instante de prestação de contas em que o livro revela com precisão quem foi realmente cada pessoa. Ao longo da vida, segundo essa crença, cada palavra, ação e pensamento ficam registrados neste livro. Não se trata apenas de atos grandiosos ou visíveis, mas também daqueles momentos cotidianos que muitas vezes passam despercebidos. Esse processo implica que não há ações sem importância, já que todas se somam para refletir o verdadeiro caráter e a essência do indivíduo. A abertura do livro da vida no momento da morte permite ver cada pessoa como realmente foi, sem disfarces nem aparências, mas através de uma verdadeira realidade. Verdade. Completo. Durante essa revisão, o indivíduo não apenas observa suas decisões, mas também compreende as repercussões delas nos outros. Ao ver o livro, não se encontra um julgamento imposto por uma força externa. É a parte da vida, própria pessoa, que entende a magnitude de seus atos. Essa experiência permite ver com clareza como cada decisão afetou, não só na sua vida, mas também na de aqueles que a cercavam, mostrando o impacto em cadeia que muitas vezes ignoramos enquanto vivemos. A tradição do livro da vida no cristianismo é semelhante a outras ideias de revisão de vida, nas quais cada ação tem uma consequência. Ao observar esse registro, a pessoa pode ver os efeitos positivos de suas decisões. Como o consolo que ofereceu, às vezes que ajudou os outros ou os momentos em que agiu com bondade. Da mesma forma, mostra-se o lado oposto, como as vezes em que causou dor, ignorou os outros ou se mostrou indiferente às necessidades alheias. Número 8. A sociedade e a repetição nos meios. Nesta cena, Rizwan Vika analisa como a sociedade moderna consome mídias de uma maneira que parece refletir a experiência de revisão de vida. Descrita em muitas tradições espirituais, Rizwan observa que hoje em dia é comum que as pessoas vejam vídeos e conteúdos repetidos, revisitando os mesmos eventos ou cenas de diferentes ângulos, assim como acontece nas experiências de quase morte, onde se pode reviver momentos da vida sob múltiplas perspectivas. Esse fenômeno cultural se reflete na popularidade dos videogames, os vídeos online e outros meios, onde os espectadores e jogadores costumam revisitar momentos já vividos, explorando detalhes e perspectivas adicionais que não perceberam na primeira experiência. Rizwan conta um exemplo que o deixou com uma forte impressão. Uma vez, seu sobrinho pediu para ver Star Wars. Seu irmão, pensando que o menino queria ver o filme, ofereceu para colocá-lo.
Mas o menino, na verdade, queria ver um vídeo de outras pessoas jogando o videogame de Star Wars em uma plataforma de vídeos online. Isso surpreendeu Rizvan, pois lhe pareceu uma demonstração de como, até mesmo na vida cotidiana, as pessoas se sentem atraídas pela ideia de ver eventos repetidos. E experimentá-los como espectadores. O menino não queria ver a história em si, mas observar como outros a recriavam e reagiam em tempo real. Para Rizvan, essa atração pela repetição e pela revisão nos meios modernos se assemelha à ideia de revisão de vida, na qual se revivem os momentos da própria existência e se experimentam novamente de diferentes pontos de vista. Essa comparação o leva a refletir sobre como a tecnologia e os meios começaram a oferecer às pessoas a possibilidade de experimentar suas vidas, mesmo que de forma simbólica, de maneira semelhante ao que poderia ser a revisão de vida após a morte. Na revisão de vida, como é descrito em muitas experiências de quase morte, as pessoas revivem cada momento significativo, sentindo as emoções e as reações daqueles que foram afetados por suas ações. Na sociedade atual, o ato de revisar um momento através da tecnologia, seja um vídeo ou um videogame, oferece uma espécie de simulação do que é reviver esses instantes e observá-los de um ponto de vista diferente. Essa repetição cria uma conexão emocional que, embora não seja tão profunda quanto a revisão de vida, permite uma reflexão e autocompreensão em menor escala. Para Rizvan, essa tendência de reviver e repetir através dos meios é uma demonstração de como a humanidade está buscando uma forma de se conectar com suas experiências passadas, compreendendo suas decisões e observando os efeitos de suas ações, mesmo que de maneira indireta. Número 9. A experiência de vida em perspectiva. Nesta cena se explora como, durante a revisão de vida, algumas pessoas afirmam reviver suas experiências não só do seu próprio ponto de vista, mas também do ponto de vista daqueles que estavam presentes ou que foram impactados por suas ações. Essa perspectiva múltipla é descrita por quem passou por experiências de quase morte como algo extremamente revelador e comovente. Ao reviver momentos específicos, sentem não só suas próprias emoções, mas também as daqueles com quem interagiram, vendo o mundo através dos olhos deles e compreendendo o efeito de suas ações de uma maneira profunda e tangível. A ideia de experimentar a vida pela perspectiva dos outros transforma a revisão de vida em um processo de aprendizado e empatia. As pessoas que passaram por isso descrevem como, por exemplo, um ato de raiva que na hora consideraram insignificante, ganha uma nova dimensão ao ser visto pela perspectiva da pessoa que foi afetada. Sentem o impacto emocional de suas palavras e ações, e compreendem o verdadeiro peso de suas decisões. Esse processo permite ver a vida não como uma série de eventos individuais, mas como uma rede de interações onde cada escolha influencia a vida dos outros. Para quem viveu essa revisão, a mudança de perspectiva é um momento de grande autoconsciência. Ao experimentar a alegria ou a dor dos outros, como se fossem seus próprios sentimentos, eles adquirem uma nova compreensão de como suas ações afetaram aqueles ao seu redor. Não se trata apenas de ver o que fizeram, mas de sentir o que fizeram. Esse nível de introspecção leva muitos a repensar suas vidas e a se questionar sobre o tipo de marca que deixaram no mundo e nas pessoas que os conheceram. A revisão de vida sob essa perspectiva se assemelha a um espelho que reflete a verdadeira essência de cada ação. Em vez de ver a vida de um ponto de vista individual, essa experiência permite perceber como as decisões e os gestos, até mesmo os pequenos, impactam os outros. Aqueles que passaram por essa revisão afirmam que os momentos de bondade, compaixão e empatia ganham um valor especial, enquanto os momentos de raiva ou indiferença se tornam mais pesados ao serem vistos do outro lado. Número 10. As emoções intensas da revisão. Nesta cena se aprofunda no aspecto emocional da revisão de vida, descrevendo como aqueles que passaram por essa experiência afirmam sentir uma imersão tão completa que as emoções vividas naquele momento são até mais intensas do que quando ocorreram pela primeira vez.
Durante a revisão, cada instante parece ganhar uma nova vida, e as emoções são sentidas como se fossem uma mistura entre o que viveram e o que os outros sentiram em resposta aos seus atos. É como se, em vez de uma lembrança, estivessem experimentando novamente cada momento em sua totalidade, de uma perspectiva emocionalmente mais intensa. Para muitos, a revisão de vida é descrita como uma viagem onde a alegria, a tristeza, a raiva e o amor se amplificam de tal forma que se tornam lições emocionais. Cada sorriso compartilhado, cada gesto de bondade e cada demonstração de raiva ou frustração vive-se de uma maneira que permite entender o efeito real de cada decisão. Por exemplo, uma ação bondosa que talvez no passado passou despercebida, agora se mostra com clareza e destaca o impacto positivo que teve em outra pessoa. Da mesma forma, os momentos de raiva ou desconsideração são percebidos com um peso emocional que faz refletir profundamente. Essa imersão emocional é tão vívida que, segundo aqueles que vivenciaram a resenha, sentem como se as memórias fossem transformadas em algo quase tangível. Como se estivessem revivendo cada cena com uma intensidade emocional que supera a experiência original. Isso permite à pessoa ver o valor das pequenas interações, entendendo como cada emoção, por mais insignificante que pareça, desempenhou um papel importante na vida de quem estava por perto. Esse processo de revisão se torna uma espécie de reflexo da alma, onde cada emoção contida em uma lembrança é sentida e compreendida em sua totalidade. O processo de reviver emoções com tal intensidade transforma a revisão de vida em um aprendizado significativo, já que não se limita a uma observação de fatos, mas explora as motivações e consequências emocionais de cada ação. Para quem revive esses momentos, a revisão não é uma simples viagem pelo passado, mas sim uma confrontação com seu próprio ser. Essa imersão nas emoções permite que eles entendam a importância de ser conscientes de como suas ações afetam os outros. E que cada emoção deixada nos outros é uma parte do seu próprio legado. Número 11. A introspecção de Joe Rogan aos 14 anos. Nesta cena, Joe Rogan conta uma experiência pessoal que viveu quando tinha 14 anos. Um evento que, embora breve, deixou uma profunda impressão nele e que agora, com seu crescente interesse por experiências de quase morte, ele começou a reconsiderar. Quando era adolescente, Joe se envolveu em um incidente em um lago enquanto brincava com seus amigos. Durante um momento de pânico na água, ele se perguntou o que aconteceria se algo lhe acontecesse. Naquela época, o medo o envolveu, mas a situação foi controlada rapidamente e Joe seguiu com sua vida sem muita reflexão sobre o evento. Anos depois, à medida que Joe se aprofunda no tema da vida após a morte, ele lembra daquela experiência com novos olhos. O que antes foi apenas um susto passageiro, agora se transforma em uma porta para questionamentos sobre a vida e sua própria existência. A reflexão sobre aquele momento o leva a se fazer perguntas que antes não tinha se permitido. Joe se pergunta se aquela experiência, embora pequena, foi um primeiro encontro com a consciência da mortalidade, algo que mais tarde alimentaria sua curiosidade sobre o que acontece depois de morrer. Joe compartilha que, a partir daquele momento, começou a pensar nas perguntas fundamentais sobre a vida e a morte, embora na sua juventude não tenha parado para meditar profundamente sobre elas. Agora, como adulto, e com uma trajetória em que explorou temas espirituais e científicos, ele volta a essa lembrança como um ponto de partida. Para entender como as experiências de quase morte podem mudar a perspectiva das pessoas sobre a vida. Joe conta como, durante aquela experiência no lago, sentiu uma espécie de vazio, uma sensação de incerteza que deixou uma marca nele que, apesar de sua pouca idade, ele não esqueceria facilmente. Essa lembrança de Joe, aparentemente simples, ilustra como às vezes os momentos de introspecção mais importantes surgem de experiências cotidianas, embora na sua adolescência ele não tenha compreendido a magnitude daquele instante. Hoje ele vê isso como um sinal de que na vida há momentos que revelam nossa fragilidade e a possibilidade do desconhecido. Joe expressa que depois de ouvir pessoas que tiveram experiências de quase morte,
Ele percebe que seu próprio episódio no lago lhe permitiu, pelo menos naquele instante, ter um vislumbre de algo além do tangível.